O que vem depois dos cavaleiros? Então vi quando o cordeiro abriu o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse 6, 9, 11. A ruína deixada pelos cavaleiros. O mundo estava em ruínas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse haviam cavalgado sobre a terra, deixando um rastro de destruição, dor e morte. O conquistador iludiu as nações com promessas falsas. A guerra incendiou cidades e derramou rios de sangue. A fome espremeu os fracos até o último suspiro. E por fim, a morte os seguiu, ceifando aqueles que restaram. A terra estava mergulhada no caos. O desespero pairava no ar como um espectro invisível. Mas, e agora? O que vem depois? O quinto selo nos dá a resposta. O clamor dos mártires. Dessa vez, não há cavalo. Não há uma nova força de destruição. O cenário muda. João vê um altar. Debaixo dele, as almas dos mártires clamam por justiça. Eles não pedem riquezas, poder ou vingança por si mesmos. Eles pedem que Deus faça justiça. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse selo revela algo profundo. O sofrimento dos justos não passou despercebido. Por toda a história da humanidade, os fiéis de Deus foram perseguidos, mortos, ridicularizados e oprimidos. Foram queimados em fogueiras, jogados em arenas para serem devorados por feras, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados e torturados. E aqui, no quinto selo, vemos que Deus ouviu o clamor desses mártires. Ele viu cada lágrima, cada gota de sangue derramada. Mas a resposta que recebem é surpreendente. Repousem ainda por pouco tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Isso significa que a perseguição ainda não acabou. Mais sangue será derramado, mais justos pagarão o preço por sua fé. A terra já foi devastada, mas agora um novo tempo se aproxima. O tempo da maior perseguição da história. Os mártires no mundo moderno. Muitos acreditam que a perseguição contra os cristãos é coisa do passado, mas a realidade é bem diferente. Milhões de cristãos ao redor do mundo ainda são perseguidos, presos e mortos por sua fé. Em países hostis, carregar uma Bíblia é crime. Ser cristão, em muitos lugares, significa assinar sua sentença de morte. E a profecia do quinto selo nos avisa que isso ainda não chegou ao seu auge. A igreja passará por tribulação. A fé será testada como nunca antes. Os justos clamarão por justiça, mas a ordem será esperar, porque ainda há mais a acontecer. O quinto selo nos ensina algo poderoso. O sofrimento dos justos nunca é em vão. Deus vê, Deus ouve, Deus lembra. Mas antes da justiça divina, o sexto selo será aberto e trará consigo o terror final. O grande dia da ira. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O Apocalipse 6, 12 e 17. O momento final. Os 4 cavaleiros já haviam devastado a terra. O 5º selo revelou os mártires clamando por justiça. Mas agora, o 6º selo se abre e tudo muda. Dessa vez, não é um cavaleiro, não é uma guerra, uma fome ou uma peste. Dessa vez, o próprio universo se desfaz diante dos olhos da humanidade. O caos inimaginável. O que João descreve após a abertura do 6º selo é um evento cataclísmico como nunca antes visto. O sol se torna negro como saco de crina. A escuridão toma conta. O que antes era luz se transforma em trevas profundas. A lua se torna como sangue. O céu se tinge de um vermelho intenso, como se estivesse prestes a explodir. As estrelas caem do céu, um bombardeio celestial desaba sobre a terra. Algo muito além de simples meteoros. O céu se enrola como um pergaminho. A própria realidade parece ser rasgada. O véu entre o divino e o humano se desfaz. Montes e ilhas são movidos do seu lugar. O mundo inteiro treme. Nada permanece onde estava. O 6º selo não representa apenas um evento apocalíptico. Ele é o rompimento da própria ordem da criação. Algo de proporções cósmicas está acontecendo. E então, o mundo percebe a verdade. O terror nos corações humanos. Os homens caem de joelhos. Os poderosos que governavam nações e os humildes que viviam no anonimato agora são todos iguais diante da catástrofe. Reis, ricos, comandantes militares, escravos e homens livres. Todos correm para se esconder. O medo é absoluto. Eles sabem o que está acontecendo. Não é um desastre natural. Não é um fenômeno astronômico comum. É a ira de Deus. E, em desespero, clamam aos montes e rochas. Caí sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por toda a história, a humanidade ignorou os avisos, ridicularizou as profecias, se tornou arrogante, acreditando que era dona do seu próprio destino. Mas agora, o tempo acabou. Agora, todos sabem que Deus existe. Mas é tarde demais. Eles não se arrependem. Eles não clamam por misericórdia. Eles só querem se esconder, pois perceberam que o dia chegou, o grande dia da ira do Cordeiro. E então, a pergunta final ecoa: quem pode suster-se? O 6º selo no mundo moderno. O 6º selo representa um momento de ruptura total. Muitos acreditam que esses eventos ainda estão por vir. Outros dizem que são simbólicos, representando tempos de grandes desastres, pandemias e guerras mundiais. Mas o que é inegável é que o mundo já está tremendo. O aumento de terremotos e catástrofes naturais, as ameaças nucleares e o medo do colapso global, o escurecimento de céus por incêndios e erupções vulcânicas, avanços tecnológicos que desafiam os limites da criação. Estamos à beira do caos? O que sabemos é que o 6º selo não é o fim da história. Há algo pior, algo ainda mais terrível está por vir. A grande tribulação ainda não começou, mas quando começar, não haverá onde se esconder. O 7º selo, o silêncio antes da tempestade. Os selos foram abertos, o mundo foi abalado, mas antes do juízo final, um silêncio assombroso tomará conta do céu. Porque o silêncio precede a destruição. O que está por vir será ainda pior do que tudo que já aconteceu? A resposta aguarda no 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Apocalipse 8:1-2. O último selo é aberto. Por 6 vezes, os selos foram rompidos e a terra tremeu. O conquistador seduziu as nações. A guerra ceifou milhões. A fome devorou os fracos. A morte cavalgou impiedosa.
Os mártires clamaram por justiça. O céu se rasgou e o mundo inteiro estremeceu. Cada selo trouxe destruição, cada selo anunciou o avanço do fim. Mas quando o sétimo e último selo é aberto, algo inesperado acontece. O silêncio. O silêncio no céu. O universo, que antes rugia com trovões, gritos e explosões de caos, agora se cala. 30 minutos de um silêncio absoluto. O que significa esse silêncio? Esse é um dos momentos mais misteriosos do Apocalipse. Um silêncio tão profundo que nem os anjos cantam, nem os ventos sopram. É como se toda a criação estivesse prendendo a respiração diante do que está por vir. É um silêncio de expectativa, de tensão, de temor. Deus está prestes a agir, mas antes do juízo final, há um momento de pausa. Por que Deus permite esse silêncio? Esse silêncio tem um propósito. É um momento de reflexão. Deus está dando à humanidade um último instante antes que o juízo se intensifique. É um presságio do terror absoluto. Quando uma tempestade está prestes a cair, há sempre um silêncio antes da primeira rajada de vento. É um tempo de intercessão. No próximo versículo, João vê um anjo oferecendo incenso misturado com as orações dos santos. O clamor do povo de Deus sobe como um aroma agradável. Mesmo em meio ao caos, há aqueles que buscam misericórdia. Mas quando esse silêncio acabar, não haverá mais volta. A terra será atingida como nunca antes. O sétimo selo no mundo moderno. Já estamos vivendo nesse momento de silêncio? Muitos acreditam que o mundo está na calmaria antes da tempestade. A moralidade está em colapso. As guerras estão cada vez mais próximas. As doenças se espalham. A terra geme com desastres naturais. E, no entanto, ainda há tempo. Ainda há uma chance de arrependimento. Mas por quanto tempo esse silêncio durará? Quando as trombetas começarem a soar, o mundo entrará em sua fase final. A maior tribulação da história está prestes a começar. Você está pronto? O momento antes da ira de Deus. O sétimo selo não traz imediatamente uma nova destruição. Ele abre caminho para o próximo estágio da tribulação. As 7 trombetas. Os 7 anjos já estão posicionados. Eles seguram trombetas em suas mãos, esperando o comando divino. E quando começarem a tocar, o fogo cairá do céu. Os mares se transformarão em sangue. Estrelas colidirão com a terra. As trevas cobrirão o sol. O juízo não acabou. Ele apenas está começando. O Apocalipse não é apenas o fim, mas uma escolha. Por séculos, essa profecia tem sido um mistério. Muitos a veem apenas como o anúncio da destruição do mundo. Mas Apocalipse nunca foi apenas sobre destruição. Ele é sobre redenção. Os selos não são apenas julgamentos, são avisos. Os 4 cavaleiros não são apenas forças de destruição, são sinais. E a grande tribulação não é apenas sofrimento, é um chamado. Deus não envia o juízo sem primeiro oferecer uma saída. Ele nunca destrói sem antes dar a chance do arrependimento. Mas o tempo para escolher não será eterno. Os sinais já estão entre nós. A guerra já está entre as nações. A fome devasta milhões de pessoas. As pandemias abalam o mundo. A moralidade está em ruínas. A cada dia que passa, os sinais se tornam mais evidentes. Os cavaleiros já começaram a cavalgar. O 6º selo já está se rompendo. O silêncio antes da tempestade já tomou conta do mundo. Se sim, o que faremos a respeito? No final das contas, Apocalipse nos deixa diante de uma escolha: viver como se nada estivesse acontecendo, ou despertar para a verdade e nos preparar para o que está por vir. Não há como impedir o fim dos tempos. Ele já foi escrito. Mas há como decidir de que lado estaremos quando ele chegar. Pois quando a última trombeta soar,
não haverá mais tempo para arrependimento. Então virá o verdadeiro fim, ou para aqueles que creem, o verdadeiro começo, o que vem depois. O 7º selo foi aberto, o silêncio tomou conta dos céus. Mas agora os anjos se preparam para tocar as trombetas do juízo final. O que acontecerá quando a primeira trombeta ecoar? Como a terra será atingida? Que eventos catastróficos ainda estão por vir? Prepare-se, pois as 7 trombetas do Apocalipse estão prestes a soar. Não perca o próximo vídeo. As revelações mais impactantes ainda estão por vir. O tempo está se esgotando. Você está pronto?